Sejam bem-vindos à Igreja de Cristo em Guarulhos. O nosso tema anual volta à Bíblia. Nós temos um texto, uma divisa, que está no Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E só será lâmpada e luz se nós abrirmos, se nós lermos, se nós estudarmos, se nós praticarmos. Antes de passarmos para o texto da mensagem de hoje, devemos um esclarecimento. Algumas pessoas têm perguntado quando é que vamos voltar a ter os cultos presencialmente. Bom, no momento, para tranquilizar, não há data prevista. Eu sei que alguns irmãos já estão colaborando, tanto na parte técnica, preocupados em ajudar outras pessoas também a usarem essa ferramenta e assim não perder os nossos cultos e reuniões. Também agradecemos, porque a igreja ela não parou. Nós temos a diretoria executiva trabalhando, nós temos as pessoas da benevolência também trabalhando diariamente, saindo mesmo em meio a essa pandemia. Mas por questão de segurança, nós temos conversado, e não parte só das lideranças executiva e espiritual, mas nós temos conversado com pessoas da própria igreja, da área da saúde, da segurança e outros irmãos que têm acesso a informações com relação à volta aos cultos. Algumas igrejas estão voltando, houve assim uma flexibilização na questão de trabalho e algumas atividades que estavam paralisadas, agora foi aberta, né? Mas nós estamos não olhando números, não estamos visando números, estamos visando pessoas. Então, estatísticas, protocolos, nós estudamos, nós avaliamos e juntos chegamos à conclusão que não é o momento ainda de voltarmos a termos nossos cultos presencialmente. Vamos agradecer às pessoas que até já enviaram protocolos, fórmulas de como dividir os cultos em turnos e por faixa etária, mas no momento a resposta é que continuaremos com o nosso culto, enquanto Deus permitir, de forma online. Então queremos agradecer às pessoas que têm ajudado na parte técnica e as pessoas que têm ido nas casas também, ou têm orientado de casa os irmãos, para que o nosso ambiente seja um ambiente de culto. Embora estejamos em nossas casas, não estamos totalmente assim à vontade. Então, no momento do culto, é um momento de reflexão, o Marco bem frisou, é um momento de devoção a Deus, e nós transformamos o nosso lar, naquele momento, como se estivéssemos no prédio. Não é a mesma coisa, mas a reverência deve permanecer. Então, a gente espera que logo passe essa situação, mas no momento ainda não há a possibilidade de voltarmos, questão de segurança, inclusive temos irmãos recuperando, e essas pessoas podem até explicar melhor se alguém tem dúvida com relação a como é essa doença, como é sofrer, como é o tratamento, a dificuldade. E nós não queremos que ninguém seja mais contagiado, nem nós mesmos queremos que isso venha acontecer com nossos amigos, nossos irmãos, com a sociedade. Então, a gente não quer ser contaminado, não quer contaminar também. Então, quando não houver uma segurança absoluta de, pelo menos, uma boa margem, nós vamos continuar tendo esse culto com a graça de Deus online. E contamos, assim, com a paciência, o dom da paciência, o fruto do Espírito Santo, da longanimidade, para que possamos passar por isso e mais tarde podemos avaliar e dar graças a Deus enquanto temos condições de ter o culto presencialmente. Então, os que trouxeram a Bíblia, por favor, vamos abrir no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 23. Nós vamos ler alguns textos, esse é o texto principal, base do sermão de hoje, e nós pedimos para que você esteja com a Bíblia ao lado, ajude quem tem dificuldades de encontrar os textos, mas é muito importante nós lermos e para que depois possamos fazer uma reflexão, uma meditação na palavra de nosso Deus. Mateus, capítulo 23. Mateus, discípulo de Jesus, um dos apóstolos, um dos 12 apóstolos e escritor, evangelista do Evangelho de Mateus, que aparece primeiro no nosso Novo Testamento. Mateus, nós vamos ler
capítulo 23, a partir do versículo 1. Então, falou Jesus às multidões, aos seus discípulos. Então, falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras na sinagoga, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. O tema da mensagem que nos pediram para falar hoje, e procuramos, com as bênçãos de Deus, tentar compreender e tentarmos passar para a igreja, é a ideia de o que a Bíblia diz sobre política. O que a Bíblia fala com relação à política. Nesse texto que lemos aqui, o Jesus, nosso Senhor Jesus, chamando a atenção dos seus discípulos para a classe política, que também era a classe religiosa de seu tempo. E ele alertou tudo aquilo que deveríamos fazer com relação à política. Mas vamos orar ainda a Deus, pedindo mais ainda a sua ajuda para que possamos compreender o que o Senhor quer com relação a esse tema e com o que o Senhor quer com relação à nossa vida espiritual de uma forma geral. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor por esse dia, estarmos juntos com os irmãos, um só Espírito, em adoração ao Senhor. Agradecemos pela oportunidade que mesmo em frente à pandemia, estamos separados fisicamente, mas unidos espiritualmente. Estamos unidos através do Senhor Jesus Cristo, que já nos uniu através do seu sacrifício na cruz do Calvário, quando ele derramou seu sangue, quando ele morreu por nós, em nosso lugar, e quando ele levantou, quando ele ressuscitou para salvar a toda a humanidade. Nós estamos prestando esse culto de adoração ao Senhor e oramos para que a tua palavra venha de encontro com as nossas necessidades, para que não sejam palavras, pensamentos meramente humanos, mas possamos, ó Pai, colocar em primeiro lugar o teu reino, ouvir o que o Senhor quer e transmitir, que nós sejamos apenas instrumentos nas tuas mãos. É o que pedimos, é o que oramos, em nome do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Havia uma ilha onde um avião em chamas, caiu naquela ilha, e 3 ocupantes conseguiram se salvar. Eles chegaram até aquela ilha, encontraram lá alguns nativos, e por sorte deles não eram canibais, eles eram até simpáticos e até brincalhões. E lá no meio dessa ilha existia um grande lago, e esse lago, um dos nativos falou para o outro: eu vou fazer com que esses homens se atirem ao lago. Como você vai fazer isso? Apenas com o poder da minha palavra. Então era um americano, tinha um francês e tinha um brasileiro também. O outro nativo disse que ele falou: mas como você vai fazer? Não, eu consigo fazer. Ele falou: não, eu duvido. Falei: vamos apostar? Apostaram. Então eles ali apostaram meia dúzia de cocos.
achou que era pouco, então eles dobraram a aposta para 12 cocos. Então foi feita a aposta. Então o nativo chegou no primeiro, no americano, cochichou no ouvido dele e logo o americano se jogou naquele lago. Passou alguns minutos, veio o francês, e ele da mesma forma chegou lá, falou algumas palavras baixinho no ouvido do francês, e o francês pulou no lago. E por último veio o brasileiro. Ele chegou no ouvido do brasileiro, ao pé do ouvido dele, cochichou algumas palavras, e o brasileiro pulou também no lago. Ele pegou aqueles cocos que havia ganho na aposta, já ia saindo, mas o outro nativo ficou curioso. Falou assim, mas como você conseguiu isso? Só com o poder da palavra, o que você falou para eles? Ele disse o seguinte, para o americano, eu falei que pular no lago era uma lei aqui, né, nessa ilha. Para o francês, eu disse que era uma moda, e ele também pulou. E para o brasileiro? Bom, para o brasileiro, eu disse que era proibido pular no lago, e ele pulou. O que a gente conclui? É lógico que isso aí não é uma parábola bíblica, não está na Bíblia, é uma historinha, para ilustrarmos o fato de que, às vezes, temos certos estereótipos, certos clichês, certos rótulos com relação, por exemplo, ao brasileiro. Não é só o brasileiro que faz dessa forma, né? Uma coisa está proibida, eu vou lá e desobedeço. A gente sabe que isso aí está dentro do ser humano, desde Adão, chegou até nós, e não é só a nação brasileira que tem esse defeito, todos, o mundo pode-se dizer que tem isso, mas parece que a nossa fama é maior que as outras. Então, obediência a Deus é a coisa que mais lhe agrada. A desobediência é aquilo que afasta nós de nosso Deus. Então, por que dessa história também? Podemos tirar várias lições daí, mas podemos colocar em nossa vida a obediência às autoridades. Podemos, as leis que são formuladas, muitas das quais nós não entendemos, às vezes não concordamos, mas são dadas por Deus. Romanos 13 diz que toda autoridade é dada pelo nosso Deus. Então, quer gostamos, quer não gostamos de certos regimes políticos, de certos dirigentes, certos governantes, como cristão, como os cristãos que somos, devemos obediência, tanto ao nosso Deus, quanto às autoridades que ele permitiu, que ele constituiu. Ninguém pode pensar, mas tem autoridades ruins, tem autoridades que são verdadeiros tiranos. Tem, sempre teve. Mas Deus nos manda obedecer. É o que Jesus Cristo falou com relação àqueles homens, nós vamos ver daqui a pouco, né? Mas a Bíblia e a política. A Bíblia fala alguma coisa sobre política? Bom, a palavra política não aparece na Bíblia. De onde surgiu, então? Então, antes mesmo, essa ideia de política veio lá dos gregos, antes mesmo dos gregos inventarem essa palavra política, já existia a política. O sábio Aristóteles, que viveu 300 anos antes de Jesus Cristo, ele disse: o homem é um animal sociável. E os estudiosos concluíram o quê? Que o homem vive em sociedade, ele é um animal sociável. E tudo isso deve-se graças à sua inteligência e ao instinto. Muito bem. Aí eles não colocaram quem foi que colocou essa inteligência? Quem foi que colocou esse instinto no ser humano? E nós sabemos quem foi. Sociabilidade. Antes mesmo de Aristóteles dizer isso, dos gregos, dos sábios começaram a questionar isso, já no Gênesis, Deus disse que não era bom, não é bom que o homem viva só. Então Deus constituiu uma esposa, uma família, e depois vieram cidades, países, nações. O mundo foi preenchido conforme a determinação que Deus, né? Crescei, multiplicai-vos. E desde o princípio já havia a sociedade. O que os estudiosos dizem do surgimento do homem, né? E nós sabemos do surgimento, que cremos no criacionismo, já havia essa necessidade do homem viver em sociedade. Então, aí, muitas culturas existiam.
muitas nações com diferentes formas de governos, de legislação, de pensamentos. Nós temos os assírios, por exemplo, quando eles capturavam, eles dominavam os povos, a intenção deles era aniquilar, era matar, era arrasar com aquela nação que foi feita prisioneira. Já os babilônios, eles faziam diferente, eles aculturavam, eles mudavam o nome da pessoa, eles mudavam os costumes, eles mudavam a mentalidade. E criam eles que, fazendo tudo isso, não havia necessidade para rebeliões, porque a pessoa já perdeu aquela identidade que tinha. É um exemplo, a gente fala muito dos amigos de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abidnego. A gente não lembra do nome dele original, porque foram mudados. E ficou, parece que tão gravado que nós ficamos com os nomes que os babilônicos deram para eles. É que era Ananias, Misael e Azarias. Mas a gente não fala, né? Ananias, Misael, Azarias. É Mesaque, Sadraque e Abidnego. Então eles tentavam aculturar. No caso de Daniel, Beltesazar, né? Eu não sei porquê, mas ficou mais conhecido como o nome original dele, Daniel. Mas eles mudaram para Beltesazar, eles colocavam nomes que homenageavam os seus deuses, portanto, ele descaracterizava aquela condição que a pessoa tinha antes. Então não havia motivo mais para ficar guerreando. A nação dele, a cultura dele já estava praticamente destruída, assimilada. Nós temos os egípcios, não, eles escravizavam, construíram suas pirâmides, seus templos, todo, né, aquelas construções que são consideradas maravilhas do mundo, através do trabalho de mão de obra escrava. O povo de Deus foi escravo dos egípcios. Então nós vemos que várias nações, são algumas dessas para citar, que tinham lá sua forma, seu regime de governo, sua forma de ser peculiar a cada uma delas. Temos a nação de Israel. A nação de Israel era o regime teocrático, teocracia. Cracia é governo, né? Democracia. Governo do povo, pelo povo, né? E a teocracia, Deus, cracia, governo. Mas as pessoas, no tempo de Samuel, se cansaram, né, de ter Deus como o seu rei. Eles queriam um rei humano. Textualmente, eles falaram: queremos um rei como as outras nações tinham. E Deus permitiu. Disse para Samuel: eles não estão me rejeitando, eles não estão rejeitando você, não fique triste, estão rejeitando a mim. Mas eu vou fazer o que eles querem. Eles querem ter um rei, então terão um rei. E tiveram reis, quando a nação se estabeleceu, se formou como nação mesmo, nós tivemos os grandes reis, que foram Saul, Davi, que foi o maior deles, Salomão. Mas depois apareceu Roboão, o filho de Salomão, herdeiro do trono. Então ele foi procurar conselhos. Primeiro ele procurou os sábios, os conselheiros do pai dele. E eles disseram: se você for uma pessoa branda com o povo, se você for uma pessoa mais amistosa com eles, amigo deles, você vai ganhar. O contrário, vai ser muito difícil. E Robão saiu dali e foi encontrar os amigos dele, né? A galera, aquelas pessoas que cresceram junto dele, os jovens da época. E eles falaram: não, você tem que ser duro, que é na força que você tem que mostrar quem você é. Aí eles vão sim aprender, eles vão te respeitar. E Roboão resolveu seguir o conselho dos jovens, desprezando dos conselheiros do pai dele, e não deu certo. Aí surgiu o cisma. A nação de Israel começou a ser dividida ali. Então, política. Sei que muitos não gostam, né? E por que falar num sermão de política? Porque faz parte de nossa vida, faz parte do nosso dia a dia. Sem percebermos, somos parte do conjunto formado pela política. Quer queira, quer não, quer goste ou não goste, nós fazemos parte. Política, a palavra política vem lá da Grécia, né? Polis, cidade-estado, né? As cidades faziam parte da região da Grécia, mas elas eram separadas, eram independentes, cada uma tinha o seu governo, e essa cidade chamada Polis, dali veio a palavra político, né, se referindo ao cidadão, às pessoas, à comunidade, e assim outras definições voltadas para a vida das pessoas, da sociedade de então. E como era a política no tempo de Jesus?
porque tinha política, né? Sempre teve. Então, a Palestina, como a gente sabe, depois que houve o cisma, que foi a divisão do povo de Israel em duas partes, né? A tribo do norte e depois a Judá, a tribo do sul, as 12 tribos, as 11 tribos, ou 10 tribos e meio, lá do norte foram destruídas e sobraram apenas os judeus. Por que Deus deixou seu povo chegar a esse ponto? Na verdade, eles abandonaram Deus. E quando a gente rejeita Deus, não há segurança, não há paz. E não adianta depois querermos jogar a culpa para ele, porque a culpa é inteiramente humana. Se eles se arrependessem e voltassem, Deus estava pronto. Mas Deus seguiu o seu plano. O plano de Deus desde o começo era Jesus. E Jesus veio da descendência de Davi. Mas no tempo de Jesus, a Palestina já estava dividida. E já tinha sido conquistada por vários reinos, né? Os babilônicos que falamos, depois o Império Persa, os gregos, e finalmente no tempo de Jesus Cristo eram os romanos. Então a política era a forma romana de governar, mas os romanos permitiam até o culto aos outros deuses, mas desde que o imperador fosse o primeiro lugar, primeiro adorado. Então havia muita dificuldade para o povo, chamado povo de Deus, que só adorava um só Senhor. E no tempo de Jesus Cristo apareceram alguns partidos. Pode estar falando algumas coisas assim com relação à parte histórica para a gente poder entender como era a política no tempo de Jesus e como ele lidou, como ele tratou da política, o que ele passou para os seus discípulos e o que nos passou também. Eu tinha o partido dominante, né? Tinha dois partidos, né? Aliás, tinha vários partidos, as duas linhas de correntes assim. Tinha os dominantes e a oposição. É como é hoje, né? A situação e oposição. Os dominantes eram os saduceus, que representavam a classe rica, a classe dos sacerdotes, e também os herodianos, que eram os seguidores dos pensamentos do rei Herodes. Aí depois vinham os fariseus. Os fariseus eram uma classe mais pobre, era uma classe dos trabalhadores. Por exemplo, Paulo fazia tendas, ele era um fariseu também. Ele estudou aos pés do maior sábio que tinha na época, lá, Gamaliel, mas os fariseus, já eram num patamar um pouco abaixo daquela aristocracia, daquelas pessoas ricas que eram os saduceus. Nós tínhamos outros partidos também, mas para não ficarmos muito só nesse ponto, falarmos dos zelotes. Quem eram os zelotes? Eram aqueles mais violentos, aqueles que achavam que o governo tem que ser conquistado à força. A liberdade tem que ser conquistada, é um direito, mas tem que ser conquistada à força, nem que para isso eles tinham que matar. Então, os zelotes eram aqueles mais radicais. Eles assassinavam mesmo as pessoas, sabotavam o Império Romano. E interessante que ali no meio dos apóstolos de Jesus Cristo tem Simão, zelote, né, que naturalmente, quando conheceu Cristo, a sua vida mudou, começou a fazer mais sentido. E tínhamos também os escribas, que podiam tanto fazer parte de um partido ou outro, era uma classe mais culta, aqueles que lidavam com a escrita, com a contabilidade, eram os doutores, né? Doutores da lei. Então, nesse meio aí, nós vemos várias correntes, várias tendências, e ali tinha Jesus Cristo ensinando a palavra, ensinando sobre um outro reino. Então, qual que era o partido de Jesus? Os herodianos, eram os saduceus, eram os fariseus. Então, Jesus Cristo ele não tinha partido. E não por não ter partido simplesmente, mas porque o reino dele não é desse mundo. Tantas vezes tentaram fazer ele rei, ele não aceitou, e ele tentou colocar na cabeça das pessoas que o reino dele não é desse mundo. O reino dele é um reino espiritual. Mas as pessoas confundiram muito, os próprios discípulos tinham dúvidas, mesmo convivendo com Jesus Cristo, 3 anos eles não conseguiam entender, mas Jesus Cristo sempre falou, eu não quero ser um rei humano, eu quero reinar, mas sendo um rei servo. É isso que ele nos passou para nós. Aqui tem um dado curioso, Paulo era fariseu, e uma vez ele foi julgado pelas autoridades, lá estavam os saduceus, que não acreditam na ressurreição, e tinha os fariseus, que já acreditam
na ressurreição. E quando Paulo estava sendo julgado lá no meio da assembleia, ele falou, eu sou fariseu, eu acredito na ressurreição. Aí houve uma grande divisão, né? Foi uma bagunça que houve naquela assembleia, quando Paulo, ali sabiamente, ele conseguiu dividir, né? Aquelas tendências, aquelas ideologias daqueles religiosos, que eles eram a autoridade no tempo de Jesus Cristo. Qual o partido de Jesus Cristo? Então, nós só falamos que Jesus Cristo não tinha partido. Então, ele ensinou que uma anarquia e contra os partidos? De forma nenhuma. Jesus Cristo ele nunca ensinou ir contra seu próprio governo e nem mesmo ao governo que dominava, o governo Império Romano. Lembra que muitas vezes tentaram jogar Jesus contra a lei dos próprios judeus, tentaram jogar Jesus contra o Império Romano. E hoje, na escola dominical, estamos aprendendo, né, nessas últimas aulas do Evangelho de João, como que as acusações, o próprio julgamento de Jesus Cristo, nada mais foi que uma guerra política de interesses. Os judeus ali com inveja, os fariseus, os saduceus, com inveja de Jesus Cristo, da sua fama e da sua pregação, que ele não simplesmente ele pregava, mas ele convencia pelos seus próprios atos, que era bem diferente dos fariseus. Voltando aqui para o nosso capítulo 23, Jesus Cristo não falou para se rebelar. Ele disse o seguinte, no capítulo 23, versículo 3. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. A lei era boa, os ensinamentos dele eram bons. Nós temos a nossa sociedade, as leis são criadas para proteger-nos, para proteger o cidadão, para ajudar o cidadão. Então a lei em si é boa. Agora, aqueles que estão por trás disso, aqueles que podem manipular a lei. Então, é sobre essas pessoas, sobre o que Jesus Cristo atingiu. Ele foi lá bem no âmago da questão, o ser humano. A palavra é uma coisa, mas a prática é outra. Eu falo, faça isso. Eu falo, leia a Bíblia. Eu falo, faça a oração. Eu posso falar, viva em comunhão. E eu não fazer nada disso. São coisas boas, mas para mim não está sendo porque eu não faço. Mas eu acho uma coisa extremamente boa, eu falo para os outros fazer. E ainda quero que os outros façam, sem eu mesmo dar o exemplo. Então, nós, como cristãos, os discípulos de Jesus Cristo, como pessoas fiéis a Ele, à Sua palavra, devem fazer exatamente o que Ele ordenou que fizesse e aquilo que Ele fez. Quando foram cobrar o imposto dele, o que Ele fez? Ele pagou. Tinha um imposto chamado didracma, que eram duas moedas gregas, que todo cidadão ali do judeu tinha que dar para ajudar no templo. E foram cobrar Jesus lá. Ah, o mestre não paga imposto? Aí Pedro foi lá e falou com Jesus. Jesus falou, vai lá e paga eles. Né? Até de uma forma inusitada. Né? Pedro achou as moedas dentro de um peixe. Mas Jesus Cristo pagou o imposto. E de outra feita, os doutores da lei foram perguntar a Jesus Cristo, é lícito pagar imposto a César? É claro que toda a população não queria pagar imposto nem aos judeus, muito menos ao estrangeiro, né? Muito menos ao Império Romano. Mas Jesus Cristo sabiamente pegou a moeda e falou, o que você tem aí nessa moeda? Tem imagem de César. Então dá para César o que é dele. E a Deus o que é de Deus. Então, eles não tinham que falar de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo cumpriu toda a lei. Estamos adiantando um pouco a escola dominical, mas eu creio que é bom a gente tocar nesse assunto, que, como falamos, a decisão de prender de Jesus e até de matar, decisão política. Eles foram pedir autorização, porque eles não podiam fazer, ao Pilatos, que era o prefeito, o governante do Império Romano. Aí ele falou, não, vocês mesmos te julguem aí, vocês façam aí, eu não tenho nada com isso. Ele falou, não, mas assim não dá certo, porque a gente não pode matar. Tem que ser com vocês mesmos. Então percebe o que eles queriam? Já estava o julgamento feito. Um julgamento manipulado. E eles só queriam apenas a chancela do governador. Um governador fraco, ele
não se sustentava, porque temia também que fosse perder ali o seu cargo diante do Império Romano, porque as notícias podiam chegar até César e ele ser destituído. Então ele simplesmente ele lavou as mãos, como ele mesmo fez ali no gesto, né? Ele deixou de lado e empurrou os problemas para os judeus. Na verdade, ele autorizou a morte, né? Porque eles não podiam matar Jesus Cristo sem o consentimento do Império Romano. Um outro fato interessante, Herodes, o rei Herodes ali de então, e um dos filhos do Herodes o Grande, ele era inimigo, eles tinham inimizade contra Pilatos. E ali no julgamento de Jesus, eles voltaram a ter a amizade, voltaram a reatar a sua amizade. É interessante, né? A gente às vezes briga por partidos políticos, pela nossa ideologia, e de repente o nosso candidato já está num outro partido, aquele que ele falava mal já está falando bem, já está abraçado, ou às vezes nem saiu do partido, mas uma confraternização está lá, e você fica, né, em casa brigando, discutindo, ou às vezes no trabalho, nas rodas, e essa pessoa faz exatamente como o Herodes e o Pilatos fez. Chegaram lá e reataram a amizade e a população que se vire. O importante era manter-se as aparências, né? Manter o seu cargo. Então, a política dos judeus ela é imposta pelo medo, pelo terror. Lembra que quando o cego foi curado, eles foram interrogar o pai dele, mas seu filho foi curado, tal? Não, pergunta para ele, né? Por que eles queriam deixar de lado a resposta? Porque eles temiam ser expulsos da sinagoga. E por que era importante permanecer na sinagoga? Porque lá era a vida social. Se você estava fora da sinagoga, você estava fora da vida social, você era uma pessoa rejeitada. Você não podia nem comprar direito, você não podia nem conversar com outras pessoas. Tamanho era o medo, o receio que eles tinham de perder essa condição de estar junto ali na sinagoga, e no caso dos pais, eles até empurraram o problema para o filho. Eles, ao invés de ficar contente, ficar alegre, né, dar graças a Deus, porque o filho nasceu cego e foi curado, eles simplesmente ficaram com medo daquelas autoridades. Eles impunham medo mesmo, eles eram riquíssimos, né, os saduceus, né, no caso, eles mandavam e eles podiam fazer coisas piores, né? Então havia mesmo o temor. Então é ali o tipo de política, imposição pelo medo, né? Pessoas tem aqui em João 9:34 um versículo que não pode passar desapercebido, né? Eles o orgulho, né, da pessoa, né? Eu sou uma autoridade, né? A pessoa se investe de uma autoridade, né, que foi dado, no nosso caso aqui, pelo povo, né, pela eleição. Mas eu sou uma autoridade, orgulho de estar acima, achar que está acima dos outros e acima da lei, da própria lei. Quando o cego começou a dar resposta que eles não gostaram, ele falou assim: tu és nascido todo em pecado mesmo, né? E o que eles fizeram? Expulsaram. Eles não conseguiram responder, né? Não se agradaram da resposta que ele deu, né? Falaram, vocês são autoridades, mas vocês não podem nem responder quem é o mestre, quem é Jesus Cristo. Uma outra frase que eles disseram com relação à população. A população ali, dos judeus, o povo deles, né? E nesse mesmo cenário da cura do cego, realizado por Jesus Cristo, algumas pessoas ficaram divididas, né? Mas ele é o profeta mesmo, ele é o filho de Deus. Não, ele não é. Ele é um farsante, tal. Então ficou aquela divisão. E o que as autoridades disseram? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita. Então, quando está na frente do povo, é uma coisa, né? Agora, quando está por trás, é esse o pensamento, às vezes, né? E políticos aí que até xingou a população, falou que querer se aposentar cedo é ser vagabundo, e outras frases que os nossos políticos falaram que ficaram marcadas, né? Mas é o pensamento deles, né? É aquilo que eles pensam na essência, que eles não podem falar em público, mas no momento de raiva acaba falando. Bom, você já ouviu a frase: eu não discuto futebol, eu não discuto religião, eu não discuto política. E talvez você falou essa frase.
Mas é o que mais se discute exatamente, são essas três coisas. Parece que a vida aqui, principalmente no nosso país, se resume, né, em futebol, se resume na política, né, e nem tanto a religião. Mas é algo que também se discute. Porque basta você mostrar o seu ponto de vista religioso para aparecer alguém lá a contrapor. E até em nosso meio mesmo, né, os contestadores, né, os odiernos, fariseus que tentam nos derrubar, lançando. Por que a igreja faz isso? Por que ela não fez daquele jeito? Vocês amam mesmo a Deus? Vocês dizem que são igrejas do primeiro século, não deviam viver como a igreja do primeiro século. Vocês dizem que a igreja que amam deveriam demonstrar amor. Essas coisas, acusações. Nós não devemos temer acusações porque nós temos um advogado, que é Jesus Cristo. Então a gente fica triste quando a igreja é atacada, é criticada, quando falam mal de nossos irmãos, nós ficamos tristes, mas eles estão entristecendo, em primeiro lugar, a Deus. E nós temos um advogado que não precisamos ficar procurando justificar o que fazemos ou o que não fazemos. Simplesmente vamos em frente, vamos seguir o que Jesus Cristo fez, sem nos preocupar, porque a crítica virá, ou construtiva ou destrutiva, a crítica sempre vem. Mas a gente fala que costumamos, né, criticar mais os nossos governantes, falando sobre a sua conduta, a sua honestidade. E é claro, nós temos razão de sobra, porque eles dão margem para isso. Mas antes de criticar, acho que deveríamos pensar em nós mesmos. Tem uma frase aqui daquela ministra Margaret Thatcher, que ela disse o seguinte, com relação ao dinheiro público. Alguém falou, e o dinheiro público, né? Nós temos direito e tal. Ela disse o seguinte, não existe dinheiro público. Existe o dinheiro daqueles que pagam impostos. Bom, deixar esse parênteses para a gente pensar nessa frase que essa ministra disse, né? Mas temos que, antes de criticar, olharmos para nós mesmos. Antes de exigirmos os nossos direitos, será que nós estamos cumprindo os nossos deveres também? Outra pergunta, é certo ou errado o cristão se envolver na política? Eu não queria ser o juiz disso, mas pela experiência que a gente tem, vocês têm, nós temos com relação a irmãos que se envolvem na política, a resposta é uma só. Se a política, se um cargo político, ou seja lá, uma assessoria que seja, se isso me conduz mais a Deus, de estar mais próximo da comunhão, se isso vai ajudar a comunidade, eu vou estar mais próximo da igreja, então vai em frente. Agora, se a política está nos afastando da igreja, é hora de avaliar o que vale a pena, o que é eterno ou aquilo que é apenas um momento, aquilo que é passageiro. Alguns vão usar como exemplo, mas tínhamos lá na Bíblia Nicodemos, José de Arimateia, tivemos José lá do Egito. Geralmente, os cristãos, os evangélicos que entram na política utilizam isso. Precisamos ter pessoas fortes assim, crente vota em crente, e etc, etc. Né? E usam exemplos, né? Mas esses exemplos são bons exemplos mesmo, porque eles fizeram a vontade de Deus quando eles estavam numa situação do poder. Graças a Deus, eles não tinham um partido ali pressionando para que eles fizessem o contrário. Eles não mudaram aquilo que eles aprenderam com Deus e foram bons governantes. Então, se você pensa em ser um presidente da República, um prefeito da cidade de Guarulhos, ou um outro cargo, então já começa a pensar, eu tenho que fazer igual essas pessoas mesmo, eu tenho que ser. Mas se for impossível, é melhor não arriscar. É melhor você manter a sua fé, não perder a sua esperança, não perder a sua família, não perder a família em Cristo, né? E do que ter o prazer e a glória, né, de ser aclamado aí como sua excelência. Então Jesus não pertenceu a nenhum partido político. Ele disse: o meu reino não é desse mundo. E o poder dele era apenas através do servir, através de servir a Deus. Agora, nós, como cristãos, podemos discutir política, olha, é um assunto difícil, que eu falei que eu não queria ser juiz, porque muitas pessoas se inflamam. Eu sei se, às vezes, eu entrar num assunto e inflamar, eu vou falar coisas que vão desagradar aquela pessoa que está me ouvindo. E também eu vou ouvir coisas
que não vão ser agradáveis aos meus ouvidos. Então, se há um nível de conversa, eu converso com os irmãos da igreja, inclusive, sobre política. Eu tenho um pensamento, ele tem outro, mas a gente tem que respeitar. Às vezes brincamos, mas quando tem limites também, as próprias brincadeiras. Agora, deixar de falar com o nosso irmão, excluir do Facebook, do WhatsApp, das redes sociais, só porque ele tem um pensamento diferente do meu, só porque ele não concordou com a minha ideia não bate com a dele. Isso aí é um ato de amor? Então vamos pensar nisso, porque a igreja é comunhão, a igreja é união. Isso pode ser um princípio, uma raiz, que começa a destruir as nossas relações, as nossas inter-relações. E daqui a pouco nós vamos fazer cultos com pessoas de cara virada, pessoas que não falam um com o outro, simplesmente por causa de ideologia, de pensamentos diferentes. Então, e que a Bíblia fala com relação ao nosso irmão. Quando eu deixo de falar com o irmão, eu estou me colocando no patamar superior. Eu estou lá em cima, né? Bem acima. E ele lá embaixo, ele é inferior. Eu sou eu. E ele está lá embaixo. Eu não vou dar a honra da minha palavra, da minha presença, para essa pessoa que discorda do meu pensamento. Agora, Filipenses 2, 3 e 4 diz o seguinte: não façais nada, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros o quê? Superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Nós devemos ter essa preocupação, porque a gente já ouviu frases, né? A pessoa vota no partido A, ou a pessoa vota no partido B, porque ele é um ignorante, ele não sabe de nada, e só quem está comigo, quem está no meu pensamento, que são os intelectuais, são os inteligentes, que sabemos da verdade. Então, se a gente pensar dessa forma, estamos agindo igual ao mundo. Que diferença há entre o discípulo de Cristo e as pessoas do mundo? Se a gente está praticando as mesmas coisas. Então, eu já percebi que a política, ou até mesmo o futebol, eu vou ter problemas com pessoas que pensam diferente se eu continuar em discussões acirradas. O que eu faço? Me retiro do debate. Não fugir do debate, mas se retirar, deixa a pessoa com o pensamento dele e eu com o meu pensamento. Naquilo que a gente pode conversar, vamos conversar. Isso até mesmo na religião. Tenho colegas, e vocês também devem ter, pessoas ateias. Nós conversamos num nível que se dá para conversar e que eu possa falar de Deus. A partir do momento que eu não posso mais falar de Deus, a conversa acabou. Eu entendo que ele não acredita em Deus, que ele não dá valor à Bíblia, aos pensamentos cristãos, mas eu tenho que respeitar como ser humano. E voltando para nós mesmos como igreja, então devemos avaliar como estamos tratando o nosso irmão, se é superior a nós mesmos, se estamos agindo por impulso, conforme o mundo, devemos avaliar e não somente fazer essa avaliação, mas essa reflexão para uma volta à Bíblia, para a volta àquilo que Jesus Cristo quer de nós. Ele, em nenhum momento, ele se rebelou contra as autoridades, por mais erradas que elas estivessem, por mais leis injustas que tivesse criado, era a lei. Então, Jesus Cristo não falou isso. Façam o que eles estão falando, façam aquilo que eles estão dizendo, os exemplos que eles estão dando, mas não siga o seu exemplo pessoal, como o comportamento que eles agem. Então, não devemos, hoje em dia, agir conforme o mundo, conforme as outras pessoas. É um assunto apaixonante e eu sei que nem todos se agradam, né, quando se toca nesse ponto, mas é necessário, porque a gente ouve muitas coisas negativas com relação à política. Então, outra avaliação que temos que fazer, né? É positivo, é benéfico, é bom para mim? A Bíblia, ela nos indica Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele nos indica a Deus. E Deus é Pai. Agora, imagina Deus vendo seus filhos brigando, um sem falar com o outro. Se nós, como pais, já ficamos tristes quando nossos filhos não falam um com o outro, brigam, né? Ou, no caso, um casal ficar sem se falar, imagina o nosso Deus, a tristeza que é dele está observando isso no seio da sua igreja, que ele tanto amou, que Jesus Cristo deu a sua vida por ela. Então, é hora da gente praticar perdão, é hora de nós mesmos deixarmos de ser tão orgulhosos, às vezes chatos, né? Achar que nós somos
donos da verdade, porque tudo isso aqui vai passar. Os governos vão passar, os governantes vão passar. Aquilo que nós achamos que é um grande líder hoje, que vai ser a salvação da pátria, vai passar. Mas as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, ela não vai passar. E é essa que deve permanecer em nossas vidas. Amém.